Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia sem preguiça e nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Gênesis. É um capítulo que traz a genealogia de Adão até Noé. São vários nomes, mas é importante que você leia, que tem alguns mistérios ali no meio que eu gostaria de conversar com você. Então diz assim, olha, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, gerou a Malalael. E viveu Cainã, depois que gerou a Malalael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Mahalalel 65 anos, e gerou a Zarade. E viveu Mahalalel, depois que gerou a Zarade, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Mahalalel 895 anos, e morreu. E viveu Zarade 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Zarade, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Zarade 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. À luz desse capítulo, desse texto, eu gostaria de comentar algumas coisas com você interessantíssimas. Primeiro, que já quebra aqui, quantos filhos Adão e Eva tiveram? A maioria fala assim, 2, Caim e Abel. É o que as pessoas normalmente falam. Então nós não podemos mais responder assim. Quantos filhos Adão e Eva tiveram? 3 conhecidos com nomes. Caim foi o primeiro, Abel, que acabou sendo o segundo ali daquele rosto que Caim matou Abel, e em substituição de Abel, o Sete, que nós já vimos no capítulo anterior. Então o nome do terceiro filho conhecido é Sete. Porém, releia comigo o versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E aí você vai compreender então com quem possivelmente o Caim, quando ele sai, ele encontra com alguém. Isso aqui, para você entender aqui uma coisa interessante, é que aqui está dizendo, aqui a genealogia, aqui depois
que ele saiu lá do Éden. Porém, se a ordem de Deus era crescer-vos e multiplicar-vos, Adão e Eva, quando eles viviam no paraíso, na presença de Deus, no jardim, na presença de Deus, crescendo e multiplicando, sem se envergonhar um do outro, eles viveram lá. Se você usar um raciocínio lógico, básico aí, assim, olha só, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Então, 130 anos, foi tirando a possibilidade aí de 20 a 30 anos do confronto entre Caim e Abel. Adão poderia ter vivido pelo menos 100 anos no Éden. E nós vamos fazer um estudo rapidinho depois aí, com 100 anos, quantos filhos pode ter gerado aí o casal, filhos e filhas. Então, o fato é que depois ali do Éden, acontece toda essa história, essa genealogia, e gera o Sete. E o Sete viveu depois gerou o Enos, nós já estudamos lá, onde começou a se invocar o nome do Senhor. E aí o Enos viveu 90 anos, veio gerando, e quando chega, interessante, lá dos versículos que fala do Enoque, no versículo 24, o Enoque era tão exemplar que acredita-se que ele foi arrebatado, porque diz assim no versículo 24, enquanto todo morreu, Enoque, versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então assim, acredita-se que ele sumiu, foi arrebatado ali, porque por ser uma pessoa boa, andando na presença de Deus. É importante que você entenda que as pessoas consideram o Enoque como o primeiro arrebatamento, um exemplo aí. Sumiu, cadê o Enoque? Deus tomou para si, porque era uma pessoa exemplar, certo? Então a Bíblia já registra aqui esse fato, hein? Ai, quer dizer, então sumiu, Deus levou para si, ali está escrito aqui. Bom, enfim. E aí, o que eu gostaria de nós comentarmos é que nessas gerações, vivendo 800 anos aqui, observe que ainda no início de toda essa povoando ali, passaram-se muitos anos ali, não se dá para registrar ali corretamente o tempo ali, mas vivia-se muito, e gerando filhos e filhas para povoando aí a terra, e aí casavam-se, mudavam-se e iam cada um fazendo sua cidade aqui. Então observe aí que aí fortaleceu-se, o Caim encontrou com alguém, construiu uma cidade, então já existia pessoas habitando ali quando ele sai do Éden, e nós sabemos isso, nós já lemos ali, correto? Bom, aí nasce Noé, e aí Noé tem 3 filhos ali, depois que ele gerou uma certa idade, ele tem lá Sem, Cã e Jafé. Então, e aí nós vamos continuar estudando a história de Noé na próxima aula. Então na aula de hoje é importante que você entenda que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, muitos, não sabemos quantos tem, mas que com 130 anos ele gerou aos 7, né? Então assim, foram 130 anos até chegar o Sete, que foi o terceiro filho que veio substituir Abel, certo? Então, quero convidar você depois a entrar no nosso canal e ver lá um estudo, quantas pessoas tinham no Éden. Então, é possível calcular? Sim, só por curiosidade, né? O importante é nós acompanharmos essa história aí. De repente, o Caim e o Abel nem foram os primeiros filhos depois do Éden. Foram os filhos que aconteceram essas coisas. Então, assim, não dá com precisão falar que se realmente o Caim e o Abel foram os primeiros filhos. Então, dá para acreditar que provavelmente tenham sido, porém não com 100%. Agora, acredita-se que foram os filhos que aconteceu o primeiro homicídio, porque eles tiveram filhos e filhas, Adão e Eva. Então, acredita-se então que eles podem ter sido os primeiros depois da saída do Éden, ou os primeiros a acontecer isso, né? Essa catástrofe ficou o homicídio. O fato é que eles tiveram filhos e filhas de Adão e Eva, e vem toda a genealogia até chegar Noé, e Noé então ali tem 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé, que nós vamos continuar estudando a vida deles depois, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiança, que Deus continue te abençoando, quando você ler essa história, que o Deus da história conduza isso, seu raciocínio através do Espírito Santo de Deus, e que você alimente o seu espírito e enriqueça a sua alma para se tornar uma pessoa com o pezinho no chão e dependente de Deus, tá bom? Um beijo para você, continue com Deus, Jesus te ama e quer habitar no seu coração, e Ele prometeu estar comigo, com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos acreditar nisso, que Jesus está conosco. Tchau, beijo.